Muito bem. Eu espero que isto funcione, a gravação, funcione tudo. Se não funcionar, os membros virão ficar perdoados. Mas uma boa noite a todos, uma boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma segunda reunião desta semana de oração. Vai ser uma longa semana, mas vai ser uma semana abençoada por Deus, na graça do Senhor. Damos as boas-vindas a todos, aqueles que vão assistir futuramente a esta mensagem, que possam sentir-se abraçados por Deus. Muito bem. Isto agora, uma pessoa começou e agora fica a pensar assim: ó Samuel, tu tens os hinos no teu telemóvel e agora não posso ir lá buscar os hinos, mas vamos cantar e agora vamos escolher aqui um hino sobre a missão. Isto aqui, as coisas do direto, nem mesmo gravado uma pessoa fica mais nervosa de quando não está a assistir. Mas pronto, mas toda a gente estamos em família, todos aqueles que irão assistir vão compreender que aqui o vosso servo é muito simples nestas coisas. Muito bem. Vamos aqui escolher um hino. Vamos cantar o hino 224. 224. Lucas, eu vou-te pedir um favor. Se podes ir ali ao computador, colocar o hino. Assim escuso de eu ir. O Lucas veio visitar a igreja, aqui a igreja de Vila Real de Santo António, e já lhe estou a pôr a trabalhar. É para pagar a boleia. Não, retira esse. Não, retira. Podes sair. É cruz. E agora ali em cima que escreves, não está o 3-1 lá em cima, no amarelo. Pronto. Apagas e escreves 224. A mensagem é muito. Obrigado pelo serviço, assim tens boleia de voltar a casa. Vamos nos colocar de pé então. Mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de paz e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. E prazer é levar Cristo ao mundo, pois só Ele pode salvar e pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedes, Pai. Pela tua proteção, por esta manhã, a tua misericórdia ser renovada na nossa vida, por nos teres guiado, nos teres orientado. Em cada tarefa que nós fizemos, nós podemos sentir a tua proteção, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso.
e louvar por esse maravilhosa dádiva. Obrigado, Pai, por tocaste no nosso coração, de no final do dia de trabalho estarmos aqui na tua casa de oração para mais um tema desta semana de oração. Que a tua palavra possa ficar gravada na nossa mente, que tenhamos aqui motivados para continuarmos a aguardar a breve volta de Jesus Cristo. Amém. Fica aqui connosco, fica aqueles que aqui nos faltam, aqueles que também irão assistir, possam também sentir um abraço da parte de Deus. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como falei ontem, esta semana difere um pouco da semana normal de oração, no sentido de darmos aço às pessoas poderem dizer motivos de oração. Nós cada dia iremos orar por um assunto específico, iremos fazer de diversas formas, mas hoje o motivo de oração creio que é importante, que é orar pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos e pelos nossos filhos. Vivemos numa época em que a família tem sido fortemente atacada de diversos lados, e nós temos que orar pela nossa esposa, pelo nosso esposo, apesar de já estarem há muitos anos casados, não é? Nós temos que continuar a orar uns pelos outros. Mesmo aqueles que estão recém-casados, temos que continuar a orar, porque é o fundamento, porque quando o inimigo destrói um casamento, ele destrói muito mais que um casamento. Destrói a vida espiritual num lar, destrói filhos também, porque quando há filhos também é complicado, mas nós temos que orar pelo nosso casamento, pela nossa família. A nossa família constitui é larga, e pelos nossos filhos. Como eu falei ontem, vi uma coisa que me preocupou, de uns desenhos animados, no domingo à tarde, às 7 da tarde, e o desenho animado partilhava a ideologia de género. E eu fiquei preocupado, tendo uma filha de 9 anos, fiquei preocupado com este tipo de mensagens que estão-se a espalhar, e nós temos que orar para que o nosso lar seja um pequeno céu na terra e possa proteger o nosso núcleo. Porque acho que quanto mais oramos, mais a nossa família sai fortalecida, para quando Jesus vier nós possamos dizer: eis-nos aqui com a família que me deste, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus netos, e ainda vão chegar a bisnetos. Muito bem. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir-nos em grupos 2, não é? Podemos fazer grupos 2 ou 3, para eu não ficar sozinho, porque estão aqui 7, tem aqui algumas pessoas. Está ímpar, eu preciso de orar com alguém, não é? Mas vamos dividir-nos em grupos 2, porque assim toda a gente ora, e vamos orar especificamente por esse assunto. Estão aqui 2 casais, os casais podem orar um pelo outro, juntos, e os que não são casados vão se juntar e vão orar pelas famílias de cada um. Pode ser? Então vamos passar este momento em joelhos, orar 2 a 2 e vamos juntar ali atrás, ok? Então vamos orar. Vamos lá, os dois. Os casais são para a gente ouvir as nossas esposas. Deus está sendo providenciado do céu. Essa conversa é essa. Obrigado por estar hoje na televisão. Obrigado por proteger as nossas famílias, as nossas escolhas, as nossas criancinhas, os nossos pecados, as religiões, nós na tua palavra, dedicamos-nos à tua proposta. Nessas filhos, eu peço lentamente, mas Jesus, amém. Agora, se Deus nos Pai, sempre podemos falar contigo, nos comunicamos através da oração, nos aparecendo nesta missa também. Neste cenário de oração, hoje nós queremos orar pela nossa família, Senhor. Sabe os desafios que enfrentamos, sabes as bênçãos, é verdade, há muita bênção da nossa família, graças a Deus por isso. Podemos agradecer pela família que nos deste, Senhor. Seja filhos, seja esposos. Muito obrigado por este núcleo familiar que nos concedeste por uma bênção, Senhor. Mas obrigado também, Pai, que nos constituímos por eles. Peço uma bênção pela família, por os esposos, os filhos.
Pedro, os seus filhos, a sua netinha, também pela minha família, Senhor. Que todos possamos ter a noção, temos que nos preparar para a vida de Jesus. E que nós possamos ser sacerdotes de Deus, possamos ser veículos e demonstrar que aquilo que tu tens preparado para a nossa família é muito mais além do gosto de pessoas desta terra, Senhor. Fortalece as famílias de Deus, porque a única vez que quer desunir a igreja e altar as fortes, mas as famílias fortes não assim, e a iniciativa será vencedores, Pai. Então eu hoje quero finalizar a tua família, a minha família, possa ser vencedora cada dia, Pai. Os bênçãos que podemos agradecer, Senhor Jesus. Amém.
Muito bem. É bom orarmos. Normalmente fazemos 2 pedidos, assim oramos todos juntos. O casal orou. E é importante, não é? É importante nós orarmos pela nossa família. Porque das pessoas que mais amamos aqui nesta terra, em primeiro lugar começa a nossa família. E como é óbvio, nós queremos, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, eles também possam um dia lá estar. Aqueles que vão assistir perceberam que um momento de silêncio foi um momento em que nos dividimos em grupos de 2 ou 3 para orarmos, daí que houve este momento de silêncio. Porque o silêncio também é bom, nos ajuda a refletir na palavra do Senhor. Eu gostaria de saber e perguntar, queres falar, Alex? Na oração eu esqueci de mencionar uma coisa. Amanhã eu queria pedir uma oração porque amanhã a minha família vai fazer levantamento do passaporte. Estou confiante que seja positivo. Então, na mesma, queria uma oração. Muito bem. Então vamos fazer esta oração por este pedido específico, tal como nós estamos. Nós vamos inclinar a nossa cabeça a orar por este assunto que foi apresentado por Alex. Bondoso Deus, bondoso Pai, Deus dos impossíveis, Deus maravilhoso, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Tu sabes neste momento o motivo que foi colocado pelo Teu filho Alector de amanhã a sua família ir levantar o passaporte para depois virem para cá, Senhor, que amanhã corra tudo bem, Senhor. És Tu que estás a dirigir todas as coisas, até aqui tens ajudado de uma forma espetacular e com certeza Tu vais continuar a ajudar. Possas dar a tranquilidade ao Alector, à sua família, para que tudo se resolva bem. Continua a orientar esta família, Senhor. Confiamos em Ti e obrigado por já teres uma resposta preparada para esta oração que levamos até Ti. São as bênçãos que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Fantástico. Porque eu fechei os olhos para a oração, abri os olhos e as pessoas multiplicaram. Não é? Então eu acho que vou fechar mais os olhos para ver se multiplica mais. Não é? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Qual foi a coisa mais grave que vocês já se esqueceram? Normalmente nós esquecemos de coisas. Qual é a coisa assim mais séria que vocês se esqueceram? Daquelas situações que a gente faz assim. Alguém sabe de alguma situação? Ninguém se esqueceu de nada. Toda a gente tem uma boa memória. Ninguém se esqueceu. Bom, ou estão tão envergonhados com aquilo que se esqueceram que não querem falar. Muito bem, eu também não vou. A gente normalmente esquece de coisas. Já esquecemos as chaves, eu já me esqueci do carro aberto, trancar. Até agora nunca me esqueci da data de casamento. E para as mulheres isso é muito importante, não é? Atenção, homens. Data de aniversários, graças a Deus nunca me esqueci, mas vamos esquecendo, às vezes esquecemos de nomes. E eu como pastor tenho tantos nomes que às vezes eu esqueço. E é muito bom a palavra irmão e irmã, porque ajuda ali a camuflar. Mas nós esquecemos de coisas. E há coisas que a gente pensa assim, a gente não pode esquecer. Eu não vou... às vezes o meu medo quando era antes de ser pai, ou com os meus filhos às vezes assim, isso eu me esqueço do meu filho. Quando nasceu o meu filho, eu pensava, e se um dia esqueço do meu filho no carro? A gente ri-se, mas eu medo de esquecer do meu filho no carro. Este era grave, não era? Merecia aqui umas chicotadas. Mas há coisas que a gente pensa assim, não pode esquecer dos nossos filhos. A própria Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Não, e Deus não se esquece de nós. Então há coisas que a gente não se esquece. Eu vou contar aqui um episódio engraçado, não é comigo, eu não vou dizer nomes, eu creio que também esta mensagem, este vídeo não vai chegar até essa pessoa, mas tinha um professor de teologia que um dia estava preparado, não sei se para a igreja, mas pôs tudo, fato, gravata, tudo. E disse para a mulher, pronto, eu vou-me embora. E quando saiu, a mulher olhou pela janela e disse, amor, tu esqueceste das calças. Ou seja, tinha fato, gravata, tudo para aqui. Se calhar, eu fico admirado como é que ele calçou-se, sem ver que faltava ali uma coisa, não é? É engraçado às vezes as coisas que nós nos esquecemos, não é?
Mas houve uma situação na Tailândia, para evitar que um Buda de ouro fosse roubado. Era um Buda de ouro que valia muito dinheiro, a gente já vai dizer o valor que aquilo vale atualmente. Era um Buda que pesava 5,5 kg, 5.500 kg de ouro, ou seja, é grande e era valioso. E o que é que eles fizeram? Puseram algo a proteger, um telhado também de zinco, para tapar, porque, como costuma-se dizer, longe da vista, longe do coração. E é verdade que fizeram aquilo e passaram-se 200 anos e ninguém se lembrava daquele Buda de ouro. Até que aquela proteção começou a cair, não é? 200 anos, não há nenhuma casa que aguente 200 anos, não é? E aquilo começou a cair e que perceberam, está aqui um Buda de ouro. E não se aperceberam que aquela estátua está avaliada em mais de 250 milhões de dólares. Como é que alguém se pode esquecer de algo tão valioso durante tanto tempo? E é verdade. Por isso que é possível esquecermos de algo bem maior. Diz-nos no livro de Atos dos Apóstolos a seguinte frase: a Igreja é o meio que Deus escolheu para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Então qual é o propósito da Igreja? É o meio que Deus escolheu para levar a salvação às pessoas. Então a Igreja em Vila Real de Santo António, a Igreja espalhada pelo mundo, tem o único propósito de levar a mensagem de salvação àqueles que não conhecem. A sua missão é levar o Evangelho. A minha pergunta é, será que nós como Igreja estamos a esquecer? É possível esquecer? Se isto faz parte da nossa essência como Igreja, é possível esquecer? Não é possível, mas estamos a esquecer. Possível é, senão não estávamos a esquecer, mas nós estamos a esquecer. Sabem que muitas vezes nós entramos numa rotina e há coisas tão importantes que a gente deixa para trás. Porque deixamos de olhar para essa questão como algo valioso. Porque tudo aquilo que é valioso, a gente não se esquece. Os nossos filhos, a gente não se esquece. Porque é valioso para nós. Se calhar o código da conta do cartão de débito, a gente também não se esquece. Porque o cartão não é valioso, mas o que está dentro, o que dá acesso é valioso. Então, a missão é a essência da Igreja. Reparem que o Greg Miller, uma pessoa importante, ele começou a estudar as profecias e chegou à conclusão que Jesus viria em 1844. Fez os cálculos, tudo certinho, batatinho, toda a tese, digamos assim, batia certo, tudo certo, datas, tudo certo. Que Jesus vinha em 22 de outubro de 1844. O que é que se passou naquele dia? O que é que se passava com as pessoas? Espetáculo, não é? Se nós soubéssemos que Jesus vinha amanhã, nós não estaríamos aqui, estaríamos a chamar as pessoas para se prepararem. Mas se nós soubéssemos que Jesus vinha em tal data, qual era a nossa reação? Yes! Não é? Quando o Alector souber que a sua família vem em tal data, uma pessoa fica ansiosa, fica na expectativa. E estas pessoas esperavam ansiosamente a vinda de Jesus. O que é que aconteceu naquele dia? Jesus não veio. O acontecimento era outro. O que é que criou nas pessoas? Uma desilusão completa. É o que damos aquela sensação de agridoce, não é? Está bem na boca, mas depois aqui caiu mal. Não é? Eu já dei exemplo no sábado à tarde, é quando comemos um chocolate. Não é? Um chocolate. Mas quando cai aqui na barriga a gente começa a pensar, eu estou a perder peso. Isto vai, não. É um sentimento agridoce. Porque a gente gosta daquele chocolate. E obrigado, Abdul, pelo chocolate no sábado, sou mesmo bem. Mas depois foi um sentimento de desilusão. Mas a Bíblia nos diz que apesar dessa desilusão, convido os irmãos, os amigos, a abrir Apocalipse 10:11. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Que apesar dessa desilusão,
Nós vemos ali muitas pessoas se afastaram, deixaram de crer na vinda de Jesus, mas houve alguns que ficaram fiéis à mensagem que Jesus ia voltar. Apocalipse 10, 11. Alguém quer ler? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, apesar daquele desapontamento, era necessário que o povo fizesse o quê? Continuasse a levar a mensagem que Jesus ia voltar. Apesar do desapontamento, a mensagem não mudou. E a mensagem não muda. Qual é a essência? Qual é a nossa maior esperança? Jesus vai voltar. Nada mudou em relação à nossa missão. Mas cá está, às vezes esquecemos. Às vezes esquecemos. Antigamente, provavelmente, no Narciso, lembra-se, na escola sabatina nós tínhamos uns cartõezinhos que era dizer assim, quando estudaste a lição? 7, 5, 6, consoante os dias. Mas havia lá um pormenor interessante. Quantos livros, folhetos ou revistas distribuíste? O que é que isso motivava as pessoas? A fazer trabalho missionário durante a semana. Hoje a gente não faz. Porque enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, nós não podemos ficar de braços cruzados. Uma pessoa que não tem um emprego, o que é que deve fazer? Procurar. Uma pessoa que quer perder peso, o que é que deve fazer? Nós temos aqui deve treinar, deve fazer exercício físico. Não é? E se quer manter a linha, tem que fazer exercício físico. Mesma coisa com a igreja. Como é que nós queremos que um dia estes bancos estejam mais cheios? Devemos sair. Devemos exercitar a missão que Deus nos concedeu. Nós olhamos para a mensagem que nós devemos proclamar. Nós encontramos em Apocalipse 14. Qual é a primeira mensagem? Mensagem importante. Diz, o versículo 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é uma mensagem. Se vocês olham para esta mensagem, acham que é uma mensagem urgente ou uma mensagem ainda temos tempo? Urgente. É chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dar glória. É urgente. Quando nós temos algo urgente para contar, a gente não pode ficar calado. Nós temos que contar. Porque o que é que está em causa aqui? A salvação das pessoas. A minha salvação. Às vezes eu também preciso ouvir esta mensagem para mim mesmo. Às vezes, mais uma vez, nós entramos numa rotina, a igreja entra numa rotina, e também a nível espiritual, se calhar eu também entro numa rotina e não percebo, se calhar, eu também preciso, olha Simão, é tempo de abrir os teus olhos. Porque há uma coisa que a gente não controla. O que é que a gente não controla? O tempo. Nós não controlamos. Toda a mensagem, a própria segunda mensagem, o anjo adverte contra a Babilónia, não é? A Babilónia, em termos bíblicos, tem a ver com a confusão espiritual. Hoje há muita confusão espiritual, há muita doutrina, há muita ideia. E Deus diz para estarmos atentos. Diz que a Babilónia vai cair. Caiu Babilónia. Ainda bem. Ainda bem que vai cair. Mas quem é que vai permanecer de pé? Aqueles que se agarraram à palavra de Deus. Aqueles que são fiéis ao que Deus deseja, não é? Depois a terceira mensagem adverte que aqueles que estão enredados com a grande apostasia nos últimos dias da terra não podem ser salvos. E como é que termina a mensagem? E quais são as características daqueles que estão aguardando a vinda do Senhor? Apocalipse 14, 12. Quem quer ler? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. 3 coisas fundamentais aqui neste texto.
as características daqueles que aguardam a vinda de Jesus. Primeiro, aqui está a paciência. O que é que significa paciência? Algumas versões dizem perseverança. São aqueles que têm a capacidade de esperar. Ao longo da semana iremos falar sobre a espera. Por isso esperem até lá. Primeiro, perseverança, paciência e capacidade de esperar. Segunda característica, guardam, essa é a terceira, guardam os mandamentos de Deus. E a terceira, têm a fé em Jesus. São três características que o povo de Deus deve ter. Saber esperar, guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Nesta passagem de Apocalipse 14, 6 a 12, está registada toda a mensagem que deve ser proclamada do Evangelho a todo o mundo. O Evangelho é considerado boas novas. Eu tinha um hábito, que não sei. Sempre que eu recebia uma coisa nova, eu ia à minha vizinha do lado contar. Uma vez recebi uns sapatos, ia à minha vizinha, toque, olha vizinha, recebi uns sapatos novos. Não abundavam muito essas prendas na minha casa. Ela era adventista, por isso também não era com os sapatos que ela disse tornar. Mas nós, quando temos algo novo, eu lembro quando a minha mulher esteve grávida pela primeira vez, não da Rebeca, tal gravidez que não resultou em nada, eu não aguentei um dia sem contar aos meus pais que ia ser pai. Um dia. Porquê? Porque eram umas boas novas para a minha vida. Eu tinha que partilhar. Com a gravidez da Rebeca aguentei 2 semanas. Foi um recorde mundial. Mas as boas novas, quando há algo que a gente gosta, quando vocês tinham boas notas na escola, qual era a vossa primeira reação? Se é que tinham boas notas na escola. Mas isso é outra conversa. Vocês chegavam ao pé dos vossos pais, vês, mãe? Olha aqui, 100%. Coitados dos meus pais que nunca tiveram essa oportunidade de ver uma nota de 100%. Mas, calma. A vinda de Jesus. Quão deleitosa é esta esperança da volta de Jesus na tua vida. Porque se a gente fala do que o coração está cheio. O nosso coração está cheio do quê? Muitas vezes está cheio de rancor. Está cheio de rancor, de mágoa, de ódio, porque depois passamos a criticar os outros, é porque há ali qualquer coisa. O nosso coração tem que estar cheio das boas novas. Hoje também apresentamos as boas novas de 2 maneiras. Se calhar uma maneira errada. Que é baseada no medo. Como é que é baseada no medo? Olha, Jesus vai voltar. Se tu não te arrependeres, vai-te acontecer isto. Qual é a sensação que nos dá? Medo. Mas quando tu apresentas as boas novas da vida de Jesus, diz, Jesus vai voltar. Já viste o que é viver numa terra sem dor, sem morte, sem sofrimento? Uma terra em que eu posso olhar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu sei que ela me ama e eu me amo. E ela me ama. Já pensaram? Acabou os cabelos brancos. Não é, irmão Narciso? Acabou os cabelos brancos. Acabou a minha pança. Digo isto na brincadeira, mas às vezes é bom sonharmos com o céu. A minha filha tem o hábito de dizer: no céu eu quero ter uma casa na árvore com um escorrega para me dê uma piscina de bolas. Fixe. Acham que eu vou dizer a ela? Não, Rebeca, nisso não vai haver no céu. É o objetivo dela, criar a ilusão de estar no céu. E quando tu tens essa alegria, tu queres partilhar com os outros. Não podes ficar calado. E como igreja, parece que estamos a perder a alegria da breve volta de Jesus. Sabem como é que nós podemos ver isso? Imaginemos cantar o hino Oh, que esperança. Sabem aquele hino? Oh, que esperança. Vão olhar para a igreja como cantam e vão ver oh, que esperança vi. Eu não sei se têm esperança na vida de Jesus ou estão lá no funeral. Mas isso é notório. Porque quando cantamos com alegria, contagia os outros. Muito bem. Convido os irmãos a abrir Ezequiel 47, verso 5. Aqui o profeta Ezequiel representa a missão da igreja como um ribeiro que flui a partir do templo de Deus. Alguém quer ler Ezequiel 47, verso 5? Deixa eu encontrar
27. verso 5. Finalmente, pode ir? Podes ler. Finalmente pediu. Pediu umas. Desculpa, finalmente mediu umas 500 metros. E o rio era tão profundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Muito bem. Ezequiel olha para a missão da igreja como um pequeno rio. E depois o texto aqui diz o que é que o texto diz o seguinte? Que era um rio que era tão profundo que ninguém só podia passar a nado. Ou seja, começou com um pequeno rio e o que é que foi aumentando? Foi alargando, alargando. A missão é isto. Pode começar com um pequeno riacho, mas vai aumentando. Vocês pensam na Idade Média, naqueles 1260 anos da supremacia papal. Quanto mais matavam os crentes, os fiéis, o que é que acontecia com o Evangelho? Se espalhava mais. Então nós temos, nem que seja com um pequeno riacho, mas ela vai largando. E a bênção do Evangelho é que ela vai produzindo frutos, vai produzindo árvores em vários sítios. Ezequiel, versículo 12, do mesmo capítulo. Ezequiel 47, 12. O que é que nos diz? Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, isto é a influência que a igreja pode ter no mundo. A influência do Evangelho pode produzir frutos que servirão de remédio, de cura. Diz o versículo 9 também. E será que toda a criatura vivente que vier por onde quer que entrem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Ou seja, já repararam que o Evangelho, a palavra de Deus, pode produzir cura na vida das pessoas? Qual era o problema de muitas pessoas que estavam doentes no tempo de Jesus? Jesus uma vez disse, antes de levantar, disse sim, perdoados são os seus pecados. Mas Jesus depois, levanta-te e anda. E Jesus dizia, qual é a diferença entre dizer levanta-te e anda e perdoados são os seus pecados? Porque o que muitas daquelas pessoas queriam era o perdão. E ao partilhar a mensagem bíblica, pode trazer perdão, pode dizer cura a quem necessita. E nós não podemos ficar com este tesouro só para nós. Eu tenho um meu filho que faz, não, é meu. Nós não podemos. Temos que dar, transmitir a mensagem. Os alunos de ciências de ensino secundário, e aqui vou ler porque é uma parte de ciências, eu fui de letras e não sei de ciências, mas quem sabe pode entender, aprendem que a inércia é a tendência de um objeto em movimento para se manter em movimento, ou de um objeto parado para se manter parado, a menos que seja influenciado por uma força exterior que altere a sua velocidade ou a sua direção. Muitos destes mesmos estudantes de ciências aprenderão mais tarde que a inércia pode ser uma grande influência na igreja, pois as igrejas paradas permanecem paradas, resistindo às influências para mudar de velocidade e direção. Quando nós esquecemos da missão, quando nós esquecemos do propósito que a igreja tem, nós podemos ficar parados. E a nossa vida espiritual pode ficar parada, porque a missão não é apenas da igreja. A missão não é apenas, sábado à tarde vamos fazer uma saída missionária. Vamos todos à saída missionária, fizemos a saída missionária, picamos o ponto e a gente fica assim, já está, vamos ser tranquilo. A missão é tu, na tua vida, no teu trabalho. Cada dia, por onde passares, tu és a igreja em movimento. Nós somos a igreja em movimento. E quanto mais parados ficamos, mais os nossos músculos ficam atrofiados. Em termos de exercício físico, não é? Uma pessoa que faz exercício com regularidade, de repente para e fica um tempo sem fazer, o que é que vai acontecer com os músculos? Ficar todos atrofiados.
E depois quando quer voltar a fazer exercício, não consegue. Porquê? Porque o corpo habituou-se depois a ficar parado. A mesma coisa com a igreja. Quando a igreja se habitua a ficar parada, a própria igreja envelhece e acaba por morrer. E a minha vida espiritual também. Se eu deixo de falar de Deus, se eu deixo de ter um relacionamento com Deus, se eu esqueço do meu propósito, eu acabo também por ficar parado. A igreja, contudo, foi comissionada pelo céu para ser tudo menos estática e imóvel. A igreja foi chamada por Jesus para fluir, para ir. Diz na seguinte frase: há em todo o mundo homens e mulheres que olham atentamente para o céu. Pessoas ansiosas por luz e graça do Espírito Santo oram com lágrimas e perguntas. Muitos, e esta frase me faz refletir, muitos estão no limiar do reino, esperando apenas serem recolhidos. Já repararam? Muitos estão ali à beira, sabem ver aquela árvore frondosa, cheia de frutos, que parece que os frutos estão a dizer assim: venham, colham. Mas não há ninguém que vai colher esses frutos. Há muitas pessoas que estão à beira de... Uma vez contaram uma experiência muito simples, uma frase muito simples. Estavam a fazer um pequeno questionário em Lisboa e apontavam sobre a Bíblia, sobre estudar a Bíblia, e uma pessoa disse: sim, eu quero estudar a Bíblia, mas não há ninguém que me ensine. Se calhar há muita gente que está sedenta de ouvir a palavra de Deus, mas não há ninguém que a ensine. E outra frase, outra história que também faz-me refletir como filho de Deus. Houve uma pessoa que estava a receber estudos bíblicos, mas depois parou de receber estudos bíblicos. Não quis mais estudos bíblicos. E perguntaram a ela o porquê, o motivo. E ela disse uma frase que me deve fazer refletir, e é nós como igreja. A minha igreja ensina a mentira, mas vive como se fosse a verdade. Vocês ensinam a verdade, mas vivem como se fosse mentira. Isto faz-me pensar um pouco. Porque é verdade que nós temos a mensagem, mas será que eu realmente vivo a mensagem? Será que eu acredito na mensagem? Por isso que, enquanto esperamos pela vinda de Jesus, que nós como igreja possamos fluir como o rio, possa levar fruto àqueles que nos rodeiam, que possam encaminhar as pessoas para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Fomos chamados por Deus para profetizar de novo, para levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo. E isto é algo que nunca devemos esquecer. Nós, como Igreja Vila Real de Santo António, como igreja em qualquer lugar, nós não podemos esquecer da missão. Este é o nosso propósito. Enquanto aguardamos, nós não podemos ficar parados. Enquanto aguardamos, que nós possamos levar a mensagem. Há pessoas que vão dizer que não querem saber. Mas haverá pessoas que vão querer ouvir. De que serve? Teremos maior probabilidade de resultados se sairmos do que ficarmos parados, certo? Eu lembro de uma ocasião, eu fiz desculpem trazer alguma experiência, alguma coisa da minha parte, serve sempre de ilustração. Eu lembro de quando fiz trabalho missionário no Faial, antes de estudar teologia, estive lá 3 meses, eu depois fui pastor lá, e nós tínhamos que fazer inquéritos. E tínhamos que bater à porta. E bati tanta porta naquela cidade. Eu lembro de uma ocasião que estava a fazer inquérito com uma pessoa, a pessoa era deste tamanhinho. Ok? E eu perguntava: tu tens a Bíblia? Você tem a Bíblia? Eu sou católica, apostólica, romana, vicentina e romana. Romana e vicentina. E eu sou assim meio calado, não é? Eu ainda era mais tímido na altura. Não, é só fazer um inquérito. Você tem Bíblia? E aquela mulher, com aquela voz, parece que tornou-se do meu tamanho. E disse: eu sou católica, apostólica, vicentina e romana. Ok? Despedi-me. Tanta porta que nós batemos, uma porta abriu. Dávamos estudos bíblicos, eu levava, corrigíamos e trocávamos. Depois saí de lá, não soube mais nada. Anos mais tarde eu perguntei a alguém sobre essa pessoa e ela se batizou. A gente vai encontrar muita porta fechada. Vamos encontrar muita porta fechada. Se repararem, quando José e Maria foram para Belém, quantas portas é que eles bateram em hospedarias?
que é que eles disseram? Não, não há lugar. Não há lugar. Não há lugar. Não havia lugar para Jesus nascer. Mas encontraram ali uma estrebaria, não é? Pode haver pessoas que não querem, mas já haverá muitas pessoas que vão querer ouvir a palavra do Senhor. Mas para isso, continuamos a levar a mensagem. Não nos esqueçamos deste assunto. Muito bem, nós, como é o nosso hábito também nesta semana de oração, nós vamos ter sempre 2 momentos de oração. Nós já tivemos o primeiro e no final da mensagem nós vamos ter uma segunda oração, que é uma segunda oração mais de reflexão. Hoje o objetivo é pedir a Deus que a gente não se esqueça do nosso propósito. Que a gente não se esqueça de falar de Jesus às outras pessoas. E vamos acrescentar este nosso pedido de oração, que ao longo desta semana Deus nos dê a oportunidade de falar de Jesus. Nem que seja um amigo, nem que seja uma pessoa. Ninguém está a dar... O nosso objetivo, meus queridos irmãos, nós às vezes temos, eu digo isto sempre nos estudos bíblicos, eu não estou aqui para tornar-me adventista do sétimo dia. Podem ficar escandalizados com esta frase. Mas este não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer da pessoa que se torne um discípulo de Jesus. Amém. Porque é isso que nos são, ser discípulos de Jesus. Então vamos, na nossa oração, vamos estar um bocadinho em silêncio e depois farei uma oração audível. Vamos pedir que o Senhor ajuda-me a não esquecer da missão e ajuda-me ao longo desta semana a falar com alguém de Jesus, ok? Vamos orar em silêncio e depois eu farei a oração audível. Bondoso Deus, bondoso Pai, que bom é podermos falar contigo. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer hora, nós podemos falar contigo como falamos com um amigo. E tu nos ouves. Esta reflexão que nós hoje tivemos, Senhor, nós hoje pedimos que nós não possamos esquecer do propósito para o qual tu fundaste a nossa igreja, Pai. Que nós não esqueçamos do propósito para o qual tu nos chamas a cada um de nós, chamas a cada um de nós, de falarmos as boas novas àqueles que nos rodeiam, Pai. Nós possamos ser canais utilizados por ti. Ontem falávamos que Deus não tem outras mãos para além das nossas. Então que tu possas usar as nossas mãos, mas também possas usar a nossa boca para poder falar das boas novas, que Jesus está quase a voltar, Pai. Das boas novas da graça, das boas novas da justificação pela fé, Senhor. Mensagens tão poderosas que vão ao encontro das necessidades do ser humano. Necessitam de perdão, necessitam desse amor. Porque Deus ama cada alma, Senhor, a cada ser. Paizinho do céu, que ao longo desta semana de trabalho, de afazeres, dá-nos oportunidades de falarmos do teu amor às pessoas, Senhor. Vai à nossa frente. Que o teu Espírito Santo vai à nossa frente
trabalhando já no coração dessas pessoas. Porque aquilo que tu nos chamas é colocar a semente. O crescimento pertence a ti. Então ajuda-nos a lançar a semente, Pai. Para quando tu vieres, nós possamos ver o resultado de muitas das sementes plantadas, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Que nos nossos afazeres nós não nos esqueçamos que Deus nos colocou aqui com um propósito de levar a mensagem a todo o mundo nesta geração, Pai. Dá-nos uma boa noite de descanso. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos terminar a reunião de hoje. Vamos cantar o hino 200. Eu vou lá. 228. 228. Onde quer que seja. E podemos nos colocar de pé. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para os campos, para semear. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Sempre seguirei a Cristo meu Senhor. Diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, muito contente estou. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Seja pois pra onde for que me levar, eu encontrarei ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Irmão Narciso, pode nos pedir com uma oração? Pai Santo, obrigado por este momento, Senhor. Tu nos elucidaste através da tua palavra que devemos ser obreiros fiéis, obreiros trabalhadores, levantar bem alto o estandarte do teu Evangelho, para que muita gente possa realmente aceitá-la e possa ainda, Senhor, neste momento que tu nos dás, obterem a salvação. Abençoa as nossas famílias. Tudo seja feito segundo a tua santa e divina vontade, Senhor. Dá-nos mais do teu Santo Espírito. E onde quer que estejamos, possamos falar do teu amor e da tua misericórdia. Que, Pai, dá-nos a tua companhia, dá-nos a tua direção e que tudo seja feito para a tua honra e glória, Senhor. Suplicamos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Possam descansar bem e amanhã às 6h30 temos um encontro aqui marcado para mais uma reunião. Deus vos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.